Olá, eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Biologia, e esta é uma aula sobre os processos de divisão celular. Para essa aula, nós iremos utilizar o livro-texto 1, a partir da página 140. Esta é uma aula para as turmas do primeiro ano do ensino médio, primeiro A, primeiro B e primeiro C, sobre os processos de divisão celular, especificamente a mitose. Bom, processos de divisão celular, importância da divisão celular. Nós sabemos que todo o nosso corpo é formado por células. Então, nós já aprendemos que um conjunto de células forma o tecido, conjunto de tecidos forma o órgão, conjunto de órgãos forma o sistema e o conjunto de todos os sistemas formam o organismo. No caso, nós, os que somos organismos pluricelulares, como exemplo. Então, essas células, elas precisam ser renovadas. Nós sabemos que existem as células lábeis, que são aquelas células que surgem no nosso organismo, mas que elas têm um tempo de vida e elas irão morrer, precisam ser substituídas. Existem as células estáveis, que crescem junto conosco. À medida que nós crescemos, essas células vão se multiplicando, e existem as células permanentes, como os neurônios, por exemplo. Então, essas células, elas precisam ser renovadas, e daí a importância do processo da divisão celular. Então, assim, a vida na Terra baseia-se nas células. Então, para possibilitar a manutenção da vida, são necessários processos de formação de novas células. Por exemplo, na reprodução dos organismos unicelulares, que eles precisam se dividir para formar novos indivíduos. Seres pluricelulares dependem da divisão para a formação e regeneração de tecidos. Além disso, o mecanismo da divisão possibilita a formação de gametas e esporos, permitindo a reprodução sexuada. Existem dois tipos de divisão. Existe a mitose e a meiose. A primeira divisão, a mitose, ela é equacional, ou seja, a quantidade de cromossomos que eu tiver no que nós chamamos de célula-mãe será igual à quantidade de cromossomos que nós teremos nas células filhas. Então, essa célula, ao se duplicar, mantém constante o seu número de cromossomos. Por isso, nós chamamos de equacional. Já na divisão celular, na meiose, nós chamamos de reducional, porque vai reduzir a quantidade de cromossomos das células-mãe em relação às células-filha. Então, no caso de uma célula diploide, que tenha 46 cromossomos, ela vai dar origem a 4 células haploides com 23 cromossomos. Bom, ciclo celular, intérfase e mitose. Então, o período que engloba a intérfase e a mitose é o ciclo celular. Então, a maior parte do período é representada pela intérfase. E é na intérfase que acontece a síntese de RNA e a replicação do DNA. Bom, então, a intérfase, ela se divide em 3 etapas. A etapa G1, que significa gap, intervalo, S, de síntese, e G2. Bom, na fase G1, mais longa, ocorre a maior parte da síntese do RNA e de proteínas, além do aumento das organelas e o crescimento da célula. Em S, acontece o processo da replicação ou autoduplicação do DNA. E na fase G2, encerra a preparação para a mitose, com uma pequena síntese de RNA e de proteínas necessárias para a divisão. Além disso, além do término da duplicação dos centríolos. Bom, durante esse ciclo celular, existem o que nós chamamos de pontos de checagem.
nos quais os mecanismos celulares verificam as condições para sua continuação, se estão adequadas ou não. Caso não estejam, pode ocorrer uma parada nesse ciclo celular e, eventualmente, a destruição da célula por apoptose. Então, se nesse ponto de controle a célula entrar em G0, se o tamanho da célula não for adequado, a célula para em G1 para atingir o tamanho necessário. Se o DNA estiver danificado, sem possibilidade de reparo, essa célula pode sofrer apoptose. Bom, então existem células que não se dividem após o período embrionário, como os neurônios e as células musculares. Nesse caso, elas param o ciclo e, ao atingir o ponto de checagem, no fim da fase G1, não duplicam mais o seu DNA. Bom, elas permanecem em estado denominado G0. Nessas células, a atividade metabólica e a síntese de materiais se mantêm, mas o processo não caminha para a divisão. Bom, a mitose é um processo de divisão celular no qual a célula eucariótica forma duas células filhas, com o mesmo número de cromossomos da célula inicial. Isso pode ocorrer com as células ploidia, que nós chamamos N, 2N, 3N, e é caracterizada pela separação das cromátides durante o processo de divisão. Bom, divisão celular em bactérias. No caso das bactérias, acontece por bipartição, ou seja, ocorre a duplicação do DNA e a separação dessas moléculas que são formadas. Então, a partir de uma dobra da membrana, o mesossomo ocorre a divisão do citoplasma, formando novas bactérias. Bom, não é considerado a mitose, pois não apresenta estruturas associadas a esse processo, como o fuso mitótico, por exemplo. Bom, a mitose, ela permite a reprodução assexuada de eucariontes unicelulares, como protozoários, algas, fungos unicelulares. Nos organismos pluricelulares, o processo começa no zigoto. O zigoto é a célula ovo, que é formada a partir da fecundação do óvulo com o espermatozoide. Assim dará origem às células embrionárias. Após o nascimento, a mitose é responsável pelo crescimento do organismo, graças ao aumento do número das células, e nos organismos endotérmicos. Bom, a formação continua nas células do sangue, da epiderme, do revestimento intestinal, regeneração de fraturas, por exemplo. Mitoses e tumores. Bom, normalmente as células se dividem, possibilitando o crescimento e regeneração dos tecidos. Mas pode acontecer, o processo, ele pode passar por mutações. E quando isso acontece, a célula começa a se dividir indefinidamente. Esse processo leva à formação de tumores. Quando o tumor é benigno, ele não se espalha, vamos dizer assim. Então, a célula se multiplica somente naquele órgão afetado. E quando o tumor é maligno ou câncer, ocorre a multiplicação celular. Ela é mais acelerada, ela é desordenada e ocorre a invasão de tecidos vizinhos. Então, nós dizemos que o câncer, o tumor maligno, é uma espécie de mitose desordenada. As causas, que levam ao câncer podem ser diversificadas. Podem ser fatores genéticos, ambientais, mas o mecanismo é sempre o mesmo. Então, é um conjunto de mitoses atípicas que produz essas células desordenadas. No tratamento do câncer, existem os quimioterápicos que agem como bloqueadores da mitose. Eles agem impedindo a formação das fibras do fuso dos centríolos, que nós iremos entender como ocorre a importância dos centríolos durante a divisão celular.
Bom, fases da mitose. Eu vou falar uma frase para vocês que é um lembrete para vocês decorarem quais são as fases da mitose. Então, prófase vem de prometa, metáfase de me, anáfase de ana e telófase de telefonar. Então, essa frase, prometa-me, Ana, telefonar, é um lembrete para vocês lembrarem as fases da mitose. Bom, a duração da mitose é muito variável, depende do tipo de célula, do tecido, da atividade metabólica, pode durar 40 minutos até várias horas. Na mitose, ocorre a separação do material genético duplicado, na fase S da intérfase, e que será dividido em dois núcleos idênticos. As organelas citoplasmáticas também vão ser divididas igualmente entre as células filhas. Bom, então o que acontece na prófase, que é a primeira fase da mitose? A fase inicial e mais longa, caracterizada por alterações no núcleo e no citoplasma. Em uma preparação para a divisão, o núcleo aumenta de volume e o RNA ribossômico migra para o citoplasma, com o desaparecimento do nucleolo. Os cromossomos começam sua condensação, cada um com cromátides ligadas pelo centrômero. O envelope nuclear, a carioteca, começa a se desintegrar, ocorre a desorganização do retículo endoplasmático. E no citoplasma, os centríolos duplicados e cercados pelo áster vão formar as fibras do fuso, que eu acabei de falar para vocês, que vão migrar para os polos da célula. E no espaço entre esses centríolos, os microtúbulos do citoesqueleto organizam essas fibras que vão prender os cromossomos. Então, a cromatina começa a se espirilizar, dando origem aos cromossomos. Na metáfase, com o desaparecimento da carioteca do envelope nuclear, os centríolos eles chegam aos polos da célula. E o fuso adquire uma posição central, como se fosse uma espécie de varal, onde esses cromossomos já estão no máximo da sua espirilação, da sua condensação, e vão ficar ligados às fibras do fuso através do centrômero. Então, a ligação é feita pelas proteínas do cinetocoro, lembram? Que nós vimos o cinetocoro, que são aquelas proteínas que estão presentes nos centrômeros entre as cromátides irmãs. Bom, anáfase. As proteínas desse cinetocoro comandam a separação dos centrômeros, dividindo os cromossomos. Então, esses cromossomos que se espirilaram e que estão com as cromátides irmãs vão sofrer uma separação agora, nessa fase da anáfase. Então, dividindo os cromossomos com a separação das cromátides, e proteínas motoras associadas às fibras do fuso provocam o afastamento progressivo desses cromossomos em direção aos polos celulares. Já na telófase, os cromossomos eles já estão nos polos, vão desaparecer as fibras do fuso, vai se reorganizar a carioteca, vão se formar novas cariotecas, os cromossomos começam a se descondensar, os nucleolos voltam a reaparecer e ocorre o que nós chamamos de estrangulamento, ou seja, a separação do citoplasma, que nós chamamos de citocinese. Bom, na página 143, diferenças entre a mitose das células animais e das células vegetais. Então, nas células animais, a mitose é cêntrica, nos centríolos, e astral, com o áster. Nas células vegetais, não possuem os centríolos ou áster, sua mitose é acêntrica ou anastral. Então, o processo de citocinese possibilita a divisão do citoplasma no fim da telófase, com a separação das células filhas. Na célula animal, fibras do citoesqueleto provocam esse estrangulamento do citoplasma, como eu tinha falado para vocês, que acontece na fase da telófase.
entre as suas células filhas. Nesse caso, a citocinese é centrípeta. Então, na célula vegetal, a parede celular impede o processo desse estrangulamento. E o fragmoplasto, estrutura membranosa, derivada do complexo golgiense, deposita uma membrana formada de pectina, que se chama lamela média, que separa as duas células. Nesse caso, a citocinese é centrífuga.